Exercício 2, parte 3. Um professor leciona uma disciplina em duas turmas, A e B. Ele deseja aplicar a prova das duas turmas em uma mesma sala. Assim, ele pediu a sua ajuda para criar uma função que recebe 5 parâmetros, dois vetores, chamados turma A e turma B. Estão aqui os dois vetores, cada um com as suas matrículas, que são valores inteiros, cada matrícula de cada turma. Então, eu tenho as matrículas da turma A, que é o vetor turma A, e a da turma B é o vetor turma B. Dois inteiros, que são tam A e tam B, que são os tamanhos dos vetores, ou seja, quantos alunos eu tenho em cada turma, entre A e B. E um terceiro vetor, chamado lista. A função deverá preencher o vetor lista com as matrículas dos alunos das turmas A e B, a fim de criar uma lista de chamada para a prova. Então, esse terceiro vetor de parâmetro vai ser preenchido, tá, com as matrículas das turmas A e B, de forma que o professor crie uma lista de chamada com os alunos das turmas A e B, que são as suas turmas. Tá? Assuma que o vetor lista possui espaço suficiente para armazenar as matrículas dos alunos das duas turmas. Então, eu vou ter o tamanho da turma A e o tamanho da turma B. Eu estou assumindo, você pode assumir que o vetor lista vai ter tamanho suficiente para receber os valores do vetor A e do vetor B. Beleza? Tranquilo. A função deve retornar o total de matrículas adicionadas ao vetor lista. Então, a função não é void, ela tem retorno, que é um total de matrículas. Então, o total de matrículas é um valor inteiro, não é isso? Eu não tenho, 30.7 matrículas. São valores inteiros, então a função nos retorna um int, beleza? E ela tem 5 parâmetros. Então, antes de fazer a função, vamos aqui criar o seu cabeçalho. Tá? Então, ela nos retorna um inteiro e tem 5 parâmetros. Os dois vetores das duas turmas, turma A e turma B, os dois inteiros, e os seus tamanhos, tam A, tam B. E o vetor lista, que também vai ser inteiro, já que ele vai receber os valores de turma A e turma B, sem nenhum tamanho especificado aqui entre colchetes. Tá? Então, lembrando, gente, quando eu passo o vetor como parâmetro, se eu não especifico um tamanho aqui entre colchetes, eu posso receber qualquer vetor de inteiros para ser turma A ou turma B, tá? Porque o tamanho eu passo depois como variáveis aqui isoladas. Tá? Então, quando eu tenho um vetor e passo ele como parâmetro sem especificar tamanho, eu posso receber qualquer vetor de qualquer tamanho do tipo em questão. Beleza? Depois aqui, na verdade, lá embaixo eu explico aqui as constantes, tá certo? Então, essa é a função, esse é o cabeçalho. Beleza? Vamos voltar lá no enunciado. Tá. Elabore uma função principal, tá, que crie 3 vetores de valores inteiros. Então, eu vou criar 3 vetores de int e vou ler do usuário os dois primeiros. Eu vou preencher do usuário os dois vetores iniciais, como se fossem os vetores da turma A e o da turma B. Tá? Que eu vou preencher esses vetores com as matrículas dos alunos das duas turmas. Beleza? Aí eu vou imprimir o terceiro vetor, depois que eu chamar a função. Que a função vai preencher o vetor lista. Então, no main, eu vou preencher os dois vetores para virarem os vetores das turmas A e B. Vou chamar a função para preencher o vetor lista. E depois eu vou imprimir o vetor depois do seu preenchimento. Tá? Tomando o cuidado para ele não imprimir lixo de memória. Beleza? Então, depois aqui no main, a gente volta aqui e lê o resto do enunciado. Vamos para a função, então. A função vai fazer o quê? Ela vai preencher, tá, os vetores, aliás, o vetor lista com as matrículas dos vetores turma A e turma B. Então, é um código bem tranquilo, tá? E vai retornar para a gente quantos elementos nós adicionamos no vetor lista, beleza? Então, olha só. Supondo que a gente tem aqui, tá? Vamos criar aqui rapidamente, o vetor A e o vetor B, tá? Os dois de mesmo tamanho. Tá? Por exemplo, o tamanho não tem que ser igual. Tá? Tam A tem um valor, tam B tem outro valor. Então, são valores independentes. Tá? Supondo que lá no main eu preenchi turma A assim e turma B assim, tá? Com as matrículas de cada aluno. Beleza? Eu vou preencher o vetor lista, com os valores dos elementos de turma A e turma B. Tá certo? Beleza. Então, olha só. Ele, o tamanho de lista, nós podemos assumir que é um tamanho suficiente para armazenar os valores de turma A e turma B. Então, a lista tem 10 posições, já que turma A e turma B tem 5 cada uma. Beleza? 0 a 9, 0 a 4 aqui os dois. Como que eu faço, então, para preencher esse vetor da lista? Eu vou fazer um for aqui, tá? Que vai de 0 ao tamanho do vetor A menos 1,
tamanho é 5, vai de 0 a 4, está aqui em cima, beleza? E vai adicionar em lista, né, no vetor lista, na posição J, que vale 0 inicialmente, ou seja, que é a primeira posição do vetor, por isso que J aqui vale 0, vai receber o vetor turma A, posição a posição. Tá? Então aqui, ó, vamos lá, turma A0 é 15, então lista 0 vai receber 15. Eu venho aqui e vou botar o 15 e aumento o J para 1, né, para ele conter a próxima posição a ser preenchida no vetor, que é a posição 1. Também aumento o I para 1. Então, lista 1 vai receber turma A1. Então, eu venho aqui e ponho o 32 aqui. Certo? Aumento o J para 2 e o I para 2 também. Então, aqui eu vou botar o 21 e assim eu faço até o final, né? Então, eu ponho aqui o 6 e ponho aqui também o 17. Então, aqui, quando eu adicionar aqui o 17, o J vai ser aumentado para 5 para conter a próxima posição vazia, né, no vetor. E o I vai valer 5, 5 é menor do que tan A, dá falso, eu encerro aqui. Tranquilo? Então, o preenchimento do vetor A é o mais simples, é mais tranquilo, não tem nenhum problema. Então, o vetor lista, ele agora tem que receber, tá, o vetor B inteiramente. Tá? Só que eu não posso adicionar o vetor lista, né, o vetor B em lista, começando do zero, né, porque senão eu vou sobrescrever os valores que eu já adicionei em lista. Tá? Então, para isso, eu vou fazer um for aqui em cima, tá? Que eu vou percorrer o vetor B inteiramente, né? De 0 até menor que tan B, e vou preencher lista a partir da posição J. J saiu quando falando aqui desse for? Saiu valendo 5, que é a posição final, né? Após o último preenchimento. Então, em lista 5, eu vou jogar quem? Turma B 0, que o I vale 0 inicialmente aqui. Então, ó, quando o J for 5 e o turma B for 0, eu vou adicionar turma B 0, que é 4, em J5. Vem aqui, põe 4. O J passa a valer 6 e o I passa a valer 1. Então, turma B1 eu vou jogar em lista 6. Vou jogar aqui em 6 o 16. Tá? Opa, 16 aqui. Beleza. Então, o J vale 7 e o I passa a valer 2. Então, eu jogo aqui na posição 7. O 7 está no vetor B. Depois, em J8, eu jogo o vetor B na posição 3. E o vetor B na posição 4, eu jogo no lista na posição 10. Está aqui. Botei aqui 9. Tá certo? Então, olha só. O I passa a valer 5. 5 é menor do que 5. Dá falso. E o J saiu aqui valendo 10. Não é isso? Que eu botei aqui a posição 9 e aumentei o J para 10. Tá certo? Tranquilo? Então, aqui eu saio do segundo for com o I valendo 5 e o J valendo 10. Então, como que eu faço agora para retornar? Ele pediu o que aqui no enunciado? Retorne, olha só, vamos achar aqui, a função deve retornar o total de matrículas adicionadas ao vetor lista, ou seja, quantos elementos preenchidos nós temos em vetor lista. Né? Quem que dá esse total? J sai do for valendo 10, né? Que seria a próxima posição aqui no vetor, caso ela existisse, a ser preenchida. Então, J, além de ser a próxima posição a ser preenchida, é o total de elementos que eu adicionei no vetor lista. Né? De 0 a 9 são 10 elementos. Então, no final, eu dou return J. J é o total de elementos que eu adicionei no vetor lista. Tá? Então, esse aqui é muito parecido com o número 1 da parte 3. Né? Que ele envolvia também o preenchimento de 2 vetores a partir do zero. Então, cada vetor teria que ter o seu contador. Então, no final, cada contador dizia a próxima posição a ser preenchida nos vetores e, além disso, o total de elementos de cada vetor. Tá? Então, é a mesma ideia. Né? Quando eu vou adicionar elementos em um vetor ou em uma string, eu vou usar um contador para cada vetor ou para cada string. Tá certo? Então, isso aqui é muito, muito, mas muito importante. Tá, gente? Tranquilo? Então, é isso. Tá certo? O preenchimento do vetor lista é feito dessa forma. Aqui, só voltando aqui anteriormente, né, eu poderia usar aqui também em lista o índice i, tá? Não tem nenhum problema, mas eu preferi usar o j por quê? Porque o j vai conter para a gente todos os elementos que eu for adicionando um após o outro, após o preenchimento da turma A. Né, tá? Então aqui o j é mais fácil, que eu já começo dele na primeira posição não preenchida para eu adicionar o turma B. Tá? Mas há várias maneiras de fazer esse preenchimento. Tá? Essa aqui é a forma que eu acho mais fácil de ser feita, mas cada um pode fazer como preferir, como sempre. Beleza? Então, tranquilo. Voltando aqui no enunciado, olha só. Elabore o main para criar 3 vetores inteiros
e ler do usuário os 2 primeiros, para preenchermos com as matrículas dos alunos das 2 turmas. Tá? Então vamos lá, no main, eu vou criar 3 vetores de inteiros, chame aqui de turma A, turma B, tá? E aqui lista matrícula. Tanto turma A e tanto turma B são constantes que eu dei lá em cima o valor de 1000, tá? Um valor bem grande, tá? Para conter todas as matrículas dos vetores. Porque aqui ele fala, ó, cria os vetores com um tamanho exagerado, 1000 por exemplo, tá? Pode ser um valor muito grande, 1000, 10.000, etc. E pergunte ao usuário quantos alunos há em cada turma, sabendo que, dessa forma, cada turma pode ter no máximo 1000 alunos. Então, eu criei os vetores, né, os 2 vetores com 1000 posições. Aí eu pergunto para o usuário quantas posições das 1000 disponíveis ele quer utilizar. A turma tem, sei lá, 5 alunos, tem 20, tem 100, tem 200, tem 1000 alunos, né? Então ele pode usar as 1000 posições do vetor, mas pode usar menos ou no máximo 1000. Tá? E lista matrícula vai ser o vetor que vai ser preenchido pela função aqui, que vai virar o meu vetor lista. Então ele vai ter o tamanho dos 2 vetores A e B. Ó, tamanho turma A mais tamanho turma B. Para conter, para caber, né, as matrículas tanto de A quanto de B, tá certo? Então aqui eu peço, ó, quantos alunos serão adicionados na turma A, né? Então lembrando, para eu imprimir uma constante, eu uso o código de inteiro, tá? Como se fosse uma variável inteira. Então leio que é variável quantidade turma A. E também peço quantos alunos eu posso botar na turma B, leio aqui quantidade da turma B, tá? Então aí, para preencher o vetor A e o vetor B, ao invés de eu fazer o for de 0 até tan turma A menos 1, eu faço de 0 até quantidade turma A menos 1. Né? Porque ao invés de fazer de 0 até 999, né, que são 1000 elementos, eu faço até 0, né, de 0 até quantos elementos eu quero menos 1. Né? 10 elementos, vou até 9. 100 elementos, vou até 99 e assim por diante. Então está aqui o preenchimento do vetor A. E a mesma coisa eu faço com o vetor B, preenchendo posição a posição, né? Aqui variando o i. Então eu preencho posição a posição do turma A e do turma B. Tá certo? Então aqui leitura de vetor, preenchimento simples, que vocês estão acostumados já a fazer bastante. Vou chamar a função, passando aqui como parâmetro o turma A, que é o vetor. Então aqui, turma A vai fazer referência para esse vetor do main, que tem o mesmo nome. O tan, né, o tamanho do vetor A vai ser quem? Quantidade de turma. A. Quantos alunos eu tenho na turma A. Tá? E também o tan B vai ser turma B, tá aqui em cima. E lista vai fazer referência ao vetor lista matrícula, tá aqui, tá? Que ele está vazio, né? Por enquanto ele tem só lista de memória e tem o tamanho de A mais B somado aqui com o tamanho dele. Então esse vetor vai ser preenchido pela função via referência, né? Lembram disso, né? Tudo que eu fizer aqui na função, usando o vetor lista, né? Que eu vou preencher aqui na função o vetor lista. Na verdade, eu vou estar preenchendo via referência, né? Aula 6 lá no slide 44, né? Lembram disso? Eu vou estar preenchendo, na verdade, o vetor lista matrícula. Então, eu retorno, né, quantos elementos eu adicionei no vetor lista, que é o que a função nos retorna, tá? E jogo esse valor para a variável total lista, que é uma variável inteira que eu criei aqui em cima. Tá? Aí, como que eu faço para imprimir esse vetor aqui, lista matrícula, que foi preenchido pela função, sem imprimir lista de memória? Né? Então, aqui, ó, nesse exemplo, nós vimos que em lista nós adicionamos 10 elementos, né, de 0 a 9. Então aqui vai ser return j, j vale 10. Então na hora da impressão eu faço um for que vai de 0 até menor do que o retorno da função, que é o valor de j, no caso aqui total lista. Se retornar 10, eu vou de 0 a 9, para eu preencher o vetor aqui lista matrícula e só imprimir os valores com dados válidos. Né? Os lixos de memória eu vou descartar. Tá? Então aqui das 2.000 posições que ele possui, né, que é a soma dos tamanhos dos vetores, ele vai preencher só as 10 posições iniciais de 0 a 9. Tá? Se eu botar aqui o tamanho do vetor, eu vou imprimir dados válidos e também lixo de memória. Tá certo? Então esse aí foi o nosso main. Não tem nenhuma dificuldade muito grande aí. Tá? Vamos aqui apagar esse código e vamos executar para a gente dar uma olhada como que vai funcionar. Então venho aqui, vamos executar, vamos torcer para rodar, acho que não tem nenhum problema aqui. Beleza, então aqui, ó, vamos lá, tô no main, tá? Então aqui eu peço, ó, quantos alunos a turma A possui? Máximo dado pela constante, que vale 1000, tá aqui. Então na turma A, por exemplo, eu vou botar 5 alunos, tá? E na turma B, mesma coisa, ele pede aqui 2kf na variável aqui. A turma B tem 3 alunos, tá? Para ficar mais fácil. Beleza, então aqui
ao invés de eu fazer o for de 0 até 999, né, eu faço de 0 até, eu botei aqui 5, vai de 0 até 4. E aqui no B, de 0 até 2, já que são 3 alunos. Então aqui eu vou preencher os dois vetores, tá? Bota aqui as matrículas da turma A, do aluno 0, sei lá, 78, 78, do aluno 1 é 12, do aluno 3 é 30, sei lá, 45, tanto faz, né? 23. E do aluno 4, matrícula é 1. Na turma B, do aluno 0 é 3, do aluno 1 é, sei lá, 100, e do aluno 2 é 15, beleza? Então, preenchi aqui os dois vetores. Vou preencher, vou chamar a função, né? A função vai preencher o vetor lista matrícula de parâmetro via referência. Eu vou retornar para cá quantos elementos eu adicionei e vou imprimir esse vetor só com lixo de memória. Aliás, desculpa, sem o lixo de memória, só com dados válidos, né? Então, eu vou executar aqui, ó. Daqui o Enter, tá lá, ó, o vetor preenchido com as 8 matrículas, né? Aqui, ó, são 5 alunos em A, 3 em B, são 8 matrículas, estão aqui as 8 linkadas no vetor lista que eu imprimi. Beleza? Então aqui bem tranquilo. Só aqui como curiosidade, se eu aqui eu utilizasse o tamanho do vetor, né, que é 2000, e não utilizasse quantos elementos eu adicionei apenas, né, vou botar aqui total turma A, que é tanto turma A na verdade, turma A mais tanto turma B, né. E para aqui ficar mais claro, vou botar aqui sem barra N para não botar com muitas linhas aqui. Olha só, eu viria aqui. Vamos preencher aqui da mesma forma, tá? 5 elementos em A e 3 em B. Vamos preencher aqui rapidamente. Tá aqui 78, 3, 45, 67, 100. Aqui 1, 32, 64. Olha lá, ó. Lixo de memória pra caramba, tá vendo? Ó? Lixo de memória é doidado, porque ele vai imprimir os dados válidos. Estão aqui, tá? Aqui eu não botei, né, espaço, então aqui tá tudo junto, tá vendo aqui 78 com 34, tá, né, aliás com 3, com 4, 5, tá tudo junto, sem nenhum espaço, né? E aqui, ó, só lixo de memória, tá vendo? Então por isso que é bom a gente consertar e evitar as impressões de lixo de memória para não imprimir coisas que nós não desejamos, beleza? Então façam testes aí, refaçam o código do zero, modifiquem valores, as variáveis, enfim, fuçem no código, que isso é muito importante para o aprendizado, beleza? Então partam aí para o próximo exercício da parte 3, aí, parte de vetores. Vamos lá.